vascaína e essa fonte do canal Atenção Vascaínos. Um tempo atrás, o Flávio Dias disse que o Vasco estaria negociando com um atacante para chegar e ser titular. Esse jogador guardado a 7 chaves. Aí me aparece a imprensa espanhola, um jogador do time do Ronaldo, falando que tá negociando com o Vasco. Será? Aí não. Não, família vascaína. A gente vai resenhar sobre isso, vamos te atualizar também sobre as negociações do Vasco. Vou trazer aqui um corte do Lucas Pedrosa lá na Placar TV, falando do Wanderson, do Brian Rodrigues, do Lloyd Augusto, detalhes importantes. Lloyd Augusto, eu tenho uma resenha aqui que eu não sei se você vai gostar não. Além disso, vamos falar do Adson, da molecada da Copinha, que vai ter uma chance aí no profissional. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Provável time do Vasco para encarar o Madureira, já vamos debater aqui também. Ou seja, tem muita resenha. Eu só vou te pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e vem com o Thiagão nesse calor de meu Deus falar do melhor assunto do mundo. Tá na tela para vocês uma informação do BTB Esportes, tá aí ó, Zuccarello, Felipe Gabriel, eles colocaram aqui o Luiz Gustavo, mas o Luiz Gustavo, né, já tá ali no time profissional. Elder e Elder foram integrados ao time principal do Vasco para o restante da pré-temporada. Além deles, Lincoln e Alegria também voltaram ao elenco. Poxa, que notícia bacana, né? É um reconhecimento. Claro que teve outros jogadores que se destacaram, mas esses, né, chamaram mais atenção. Camisa 10, o craque do time, o Carelo, muita qualidade técnica, velocidade, disposição. Acho que merece estar aí nessa pré-temporada. O goleiro, que ele já, né, o Felipe Gabriel já estava ali figurando entre os profissionais. E o Elder, cara, um volante que chamou muito a atenção também, né? Cabeça em pé, tem um bom passe longo. Eu acho importante. É até difícil, né, imaginar que esses jogadores vão ter ali alguma chance no profissional, oportunidade, sequência. Tudo pode acontecer, né? Mas eu acho difícil. Mas ter esse convívio já com o profissional é bacana, é importante para a carreira desses jogadores, né? A família vascaína, legal. Seguindo aqui a nossa resenha para a gente falar sobre o Adson. E aí uma notícia que não é tão agradável, né? Tá aí, ó. Vasco trouxe atualizações sobre o atacante Adson. O jogador terá que fazer uma cirurgia simples para a retirada da placa colocada na tíbia, que estava fissurada, pois estava incomodando o atleta. O médico explicou que existia essa possibilidade do jogador sentir esse incômodo, mas não é tão comum. A boa notícia é que a tíbia está totalmente curada, sem nenhum resquício de possibilidade de fratura por estresse. Com isso, Adson deve voltar a treinar no campo apenas em fevereiro. Mas a gente tem aqui uma informação do canal Atenção Vascaínos, dizendo que o retorno é somente em março. Foi exatamente o que eu comentei com vocês um tempo atrás, que eu não queria, né? Poxa, eu queria contar com o Adson, tenho certeza que você também, o Carille desde o início da temporada, já que ele está um longo tempo aí sem atuar, desde agosto do ano passado, então é importante esse entrosamento e tudo mais. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre o provável time do Vasco, né, o time principal, e assim, eu acho que o Adson seria titular nesse time. Então já tem um atraso aí na questão do entrosamento e também, claro, no individual do jogador, na parte física, técnica, tudo mais. Mas fazer o quê? Né, uma notícia bem triste e a torcer para que ele possa retornar o mais rápido possível. E além disso, né, que a gente torce mesmo, beleza, né, tá sendo um longo processo aí de recuperação. Mas quando voltar, né, totalmente curado para não sentir essa lesão novamente, aí mais um tempo parado. Então, torcer para que o Adson possa retornar bem o mais rápido possível. Família, rapidamente, eu queria destacar aqui uma matéria do dia de hoje, do GE, sobre o Maxime Domingues e também sobre o Jean Davi. Jean Davi, esse que eu venho falando bastante aqui. E depois dessa matéria do GE, assim, cara, eu acho que é um entendimento que o scout do Vasco e quem validou essa contratação errou, mas errou muito feio. Tá aqui, ó. O que o Vasco entende sobre Jean Davi e Maxime. Cada caso é um caso. Entende-se que ambos ainda sofrem com a adaptação ao futebol brasileiro e precisam de mais sequência para melhorar o desempenho em campo. Mais um adendo. O Vasco sabe que Jean Davi, principalmente, poderia render mais e por isso não descarta negociá-lo.
O atacante chileno tem sofrido na adaptação ao futebol brasileiro, com um estilo de jogo mais intenso fisicamente. Há quem acredite que ele precise de um jogo específico para ser melhor aproveitado. Jean David não é visto como um jogador de beirada que deve ficar fixo na ponta do campo, mas sim um atacante que se associa por dentro, com tabelas e infiltrações em um jogo aproximado. O técnico Fábio Carille não descarta aproveitar o jogador, que atualmente é o único ponta esquerda do elenco. David está lesionado até o meio da temporada e Emerson Rodrigues teve o contrato rescindido. No entanto, sabe-se que o clube precisa reforçar o plantel na posição. Pelos valores da contratação e pela urgência em reforços, o Vasco enxerga uma venda do chileno com bons olhos. O atacante tem mercado no México e há algumas equipes interessadas no jogador. Em relação aqui ao Maxime Domingues, eu posso até comentar com vocês o que está aqui na matéria, né? Eu acho que é um entendimento geral. É um jogador que precisa de sequência, que pode ajudar ao longo da temporada, porque é um jogador versátil, pode jogar como segundo volante, terceiro homem de meio campo, né? O Paiva chegou até a testar ele na beirada de campo, que eu acho que não funciona. E aí, aquela resenha que eu tive com vocês aqui nos últimos dias, né? O jogador, ele precisa mostrar alguma coisa, um lance, um toque, um drible, um chute, coisa que o Jean David não fez até o momento. E o Maxime fez recentemente ali no segundo tempo contra o Bangu. Não é parâmetro, mas é alguma coisa, coisa que o Jean David não fez diante do Boa Vista em quase 90 minutos. E aí, só para falar dos valores, fonte GE. No Maxime, o Vasco pagou 9 milhões na cotação da época e no Jean David 8 milhões e meio. E assim, família, a gente vem aqui e critica, né, os scouts do Vasco ou quem validou essas contratações, mas tem um ponto, também não é fácil. Porque, assim, é muito dinheiro, né? A gente tá falando aqui de 9 milhões o Maxime e 8 milhões e meio. Mas no cenário da bola, não é nada. Não é nada. Então, claro que você tem uma dificuldade maior de acertar, de trazer algum jogador que pode realmente render por esses valores, tá? Mas aí é aquele ponto. Pode chegar alguém aqui e falar, Thiago, então é melhor não contratar se você não tem a certeza, se você não analisou direito o material do atleta, as condições físicas, o que ele pode agregar no seu elenco, é melhor não trazer. Eu vou concordar com você. Porque o Jean David, vocês brincam aí comigo, né, que eu não entendo nada, que eu sou aprendiz, mas o que eu falo aqui do Jean David? O que eu falo vídeo após vídeo do Jean David? Ele não tem encaixe nesse time do Vasco, não tem. Pode chegar em outro time, até mesmo aqui no futebol brasileiro, que é um time mais físico, um time que fica mais com a bola, de repente ele poderia agregar alguma coisa. Mas nesse Vasco, cara, se eu fosse um scout do Vasco e analisasse esse material do Jean David, analisando a maneira que o Vasco do Paiva tava jogando, eu ia falar, poxa, não tem, cara. Você já conta ali com o filho, não tem como, você já conta ali com um time que tem uma certa dificuldade física, porque ou você tem o Felipe Coutinho e o Payet jogando ali de meio armador, o Verratti já não é um centroavante tão rápido assim, por mais que é um cara voluntarioso, mas não é tão rápido. Você tem uma dificuldade nas pontas do seu time, você vai contratar um jogador com a ideia que ele vai chegar e te dar uma característica de ter mais posse de bola. O Jean David, poxa, não dá, cara. Sabe, um erro assim que não tem como defender. Então, vamos torcer para que algum time do México possa comprar o Jean David, porque aqui no Vasco, sinceramente, eu não acredito. Já o Maxime, e eu falo isso aqui há algum tempo, eu prefiro esperar. Não vejo ele como um titular, mas um jogador que, de repente, pode ajudar. O Jean David, eu já não enxergo isso. Acho que não tem a mínima condição de jogar no Vasco. Família, e essa matéria do GE, eu acho que comprova ali um erro dos scouts do Vasco e quem validou essa contratação. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente debater o provável time do Vasco, né, que vai, é o time principal, podemos dizer assim, estrear aí no Campeonato Brasileiro contra o Madureira. Vê se você gosta, tá na tela. Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Oliveira ou Maurício Lemos. Lucas Piton fechando a linha de 4. No meio-campo, Tietê, Jair, Paulinho e o menino Couto. No comando de ataque, Alex Teixeira e Verratti. Treinador, Fábio Carille. Ou seja, né, um esquema aí 4-4-2. Poxa, eu gosto muito, tá? Eu gosto muito aqui dessa escalação, principalmente para esse tipo de jogo, né, contra um time de menor expressão, onde você vai ter mais a bola. Então aqui no meio-campo, aonde a bola cair, bem tratada, né? Coutinho, Tietê, Jair,
Paulinho, essa aproximação aqui também no comando de ataque entre Alex Teixeira e Verratti. Eu entendo que onde o Alex Teixeira pode contribuir com alguma coisa, jogando aberto ou pelo meio do campo, não vai acontecer. Mas assim como um segundo atacante, né, como era antigamente, eu acho que ele pode ajudar, como ajudou, né, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então eu gosto desse time aqui para encarar o Madureira. Mas é o que eu sempre falo aqui com vocês. Quero entender também como vai ser esse Vasco sem a bola, porque a gente conta com jogadores mais na frente que não tem tanta característica de marcação, né? Por exemplo, Teixeira, o Verratti, por mais que né, ele consegue ajudar um pouco ali, mas é o que eu falei. Se você ficar fazendo o Verratti marcar lateral, ajudar lá atrás, quando o cara tiver que marcar os gols, não vai ter disposição. Então você tem que ajustar isso. Então você tem Alex Teixeira, Coutinho e Verratti. Já não vão ajudar tanto na marcação. E aí você não conta com esse primeiro volante ali de pegada, jogadores que podem até quebrar o galho, mas de mais qualidade. Então assim, eu gosto da ideia, acho que fica um Vasco com uma boa condição técnica, mas quero ver o Vasco dentro de campo sem a bola, né, pra gente entender como é que vai ser aí, se a gente vai sofrer defensivamente, contando com um treinador que entende muito, né, da parte defensiva, mas eu gosto aqui desse time do Vasco para encarar o Madureira. Me conta aí, família, o que você acha. E a gente segue aqui a nossa resenha, na verdade, na reta final aqui do nosso vídeo para falar sobre mercado da bola. E aí é importante a gente trazer esse corte do Lucas Pedrosa, te atualizando lá na Placar TV, e aí a gente vem pontuando cada nome. Lloyd Augusto, Wanderson e também Brian Rodrigues. Tá na tela. Pedrosa. Ainda não está confirmado. O Vasco está negociando, de fato, as situações do Brian Rodrigues. Primeiro, para poder ilustrar para as pessoas, o Brian Rodrigues é um ponto esquerda de 24 anos do América do México. Inclusive, ele até jogou contra o time do Messi, o Inter Miami, nesse final de semana, deu assistência. É um jogador que frequenta a seleção uruguaia, às vezes. Bom jogador, realmente. É um cara que o Vasco já negocia, já conversa com o empresário dele desde o ano passado, desde julho, agosto do ano passado. Mas, obviamente, o América do México não vai liberar facilmente. Então, na última sexta-feira, tiveram uma conversa de clube para clube e foi marcada uma reunião, pela informação que eu tive, para essa segunda-feira. Acredito que, inclusive, já esteja até acontecendo essa reunião. Por quê? Inicialmente, o América do México pedia 8 milhões de dólares pelo Brian Rodrigues. O Vasco não vai pagar 8 milhões de dólares, até porque não tem condições de fazer isso, contratar um jogador só por esse valor. Então, o Vasco está tentando ou diminuir a pedida do América do México para 6 milhões de dólares, 6,5, ou até envolver jogadores nesse negócio com o Brian Rodrigues e o América do México. O Corinthians tem interesse também nesse jogador, mas o Vasco na negociação está um passo à frente justamente porque está negociando de clube para clube e também já conversou com o empresário dele. O Brian Rodrigues é um jogador que vê a chegada ao futebol brasileiro com bons olhos, justamente porque é um mercado não só tradicional, mas que tem crescido financeiramente também, apesar de lá no México também pagarem muito bem. É um jogador que o André Jardine conta, porém não morre de amores. Foi isso que eu ouvi. Abre aspas, não morre de amores apesar de contar com ele. Então o Vasco está tentando a contratação desse jogador justamente para ser aquele ponto esquerda titular. Um jogador que chega para vestir a camisa e jogar. E o outro ponto também que o Vasco paralelamente conversa é o Wanderson. Lembrando, o Vasco já tinha um acerto com o Internacional por esse jogador, mas o Wanderson pediu mais de R$1 milhão de salário. E o Vasco, obviamente, não vai pagar mais de R$1 milhão de salário. Então o Vasco foi monitorando essa situação, por quê? Hoje o Wanderson é o terceiro reserva do Internacional. Tem o Wesley, tem o Vitinho, que eles pegaram do Red Bull Bragantino, e o Wanderson tem recebido poucas oportunidades. Apesar de, nesse momento, o empresário até ter citado que ele cumpriria contrato, o Vasco tenta um processo de convencimento, mostrando para esse jogador o seguinte, cara, você vai ficar aí sendo terceiro reserva em vez de você jogar no meu time, que é um time de Série A, que é um time grande, que você pode, inclusive, ganhar mais minutos por aqui. Então, a conversa do Vasco hoje é muito mais até para convencer o Wanderson do que convencer o Internacional de fato. Essas duas negociações, Pedrosa, são excludentes? Não são. Pode ser que dê certo com o Brian e dê certo com o Wanderson também. Mas o Vasco tenta atacar as duas frentes para justamente ter esse ponta titular, esse ponta esquerda que possa chegar no time do Carille e já começar jogando com a experiência do Wanderson. Acho bom jogador o Wanderson, e o Brian Rodrigues seria, para mim, um jogador de uma prateleira no Brasil acima da do Wanderson. Seria aquele cara realmente para elevar o seu patamar ofensivo. E o angolano? O angolano também, esse aí tem bom desfecho esperado positivo para essa semana, mas o jogador de outra prateleira também, abaixo da do Brian Rodrigues e abaixo da do Wanderson, para a ponta direita, por uma questão de característica, de recomposição de elenco que o Carille está pedindo, porque o ponta direita, teoricamente titular do Vasco, já falei isso aqui, é o Adson. E o Lloyd Augusto, que é o angolano que você falou, 24 anos, é um cara de força, é um cara de ida e volta, de recomposição, são características completamente diferentes da do Adson, que é um cara mais construtor. Então também é um jogador que tem uma negociação até encaminhada aí, com as conversas positivas, mas ainda não está fechado. Essa semana, acredito que o Vasco vai fechar aí pelo menos uma dessas 3 contratações. Família, vamos rápido, né? Porque eu gosto muito de falar e esse vídeo vai ficar bem longo. Mas tá aqui, ó. O Lucas Pedrosa pontuou, se eu não me engano, na live dele, do canal dele, uma questão de valor sobre o Lloyd Augusto. Tá aqui, ó. Lloyd Augusto custaria cerca de $1 milhão aos cofres do Vasco em uma compra em definitivo. O Cruz Maltino, inicialmente,
buscou um empréstimo com obrigação de compra pelo jogador. Todavia, o Vasco avaliou que a transferência em definitivo sairia por um valor acessível. Show de bola. Mas aí, eu queria colocar aqui uma informação, deixa eu ver, acho que é do estagiário Vasco, comparando os números do Lloyd Augusto no futebol turco com do grande Serginho. Aí tá aqui, ó. O Serginho fez 93 jogos, né, no futebol turco, e o Lloyd até o momento, em 2 temporadas, 44 jogos. Aí colocaram aqui, ó, o Serginho fez 10 gols, e aí dá um gol a cada 9,3 jogos, 19 assistências, que dá aqui uma a cada 4,9 jogos, e o Lloyd Augusto, olha isso, 4 gols que ele fez nessas 2 temporadas, 1 a cada 11 jogos. Assistências foram 6, uma a cada 7,3. Ou seja, Lloyd Augusto tem números piores que Serginho. Posso levantar? Posso levantar, família? Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Pô, suando, ó. Caramba. Aí é difícil, né? Ah, Thiago, mas você é muito chato. Eu sei, família, eu sei que eu sou chato, eu sei, né, que você me escuta aqui todo dia, mas eu tenho certeza que se você estivesse aqui no meu lugar, ia pontuar a mesma coisa. É claro que aqui dentro do meu coração, machucado, mais esperançoso com o Vasco nessa temporada de 2025, vai torcer muito para que o Lloyd Augusto, caso de fato acerte com o Vasco, nos ajudar, né? Mas, sabe, olha o Serginho, olha... Eu sei que não dá pra comparar, de repente o jogador chega aqui, uma adaptação melhor, consegue ajudar mais, mas num primeiro momento a leitura que a gente tem não é bacana, não é legal, né? Em relação ao Wanderson, eu comentei exatamente isso com vocês no nosso vídeo de ontem à noite, né? O Vasco deve estar tentando ali convencer o Wanderson. Poxa, Wanderson, tu vai ficar aí, tu não vai jogar, irmão. A galera não conta com você. O Internacional claramente, né, quer que você saia. Então vem pra cá, diminui um pouco essa pedida aí, vem ser titular no Vasco, vem ser feliz. De repente uma questão ali de metas, de gols, de assistências, de jogos, né? O Vasco possa chegar ali um papel colorido a mais. Eu fico na torcida, cara, porque eu gosto muito do Wanderson, acho que ele tem um potencial bem grande pra nos ajudar. Em relação ao Brian Rodrigues, um detalhe aí, né, mais um detalhe pra gente trocar uma ideia, que o Léo Jardim, ó, o André Jardine, eu acho, né? Jardine, eu acho. Conta com o jogador, porque me parece que tem uma, né, boa condição técnica, mas não gosta muito. E aí já não sei se é uma questão de vaidade, né, de personalidade do atleta, então, de repente, né, pode acontecer um negócio. Mas ontem a gente comentou aqui com vocês, né, que a ESPN lá do México, um jornalista falando que o América do México não vai facilitar a saída do Brian Rodrigues. Mas vamos aguardar, como ele mesmo disse aí, o Vasco deve acertar com um dos 3 nessa semana. Vamos aguardar, família. E aí eu finalizo aqui o nosso vídeo para a gente comentar um pouco sobre aquela situação, né, que a gente trouxe aqui um tempo atrás, o canal Atenção Vascaíno, se eu não me engano, Flávio Dias, dizendo que o Vasco estaria negociando com um jogador que, olha, é titular, atacante bom, tá guardado a 500 chaves. E aí, será que tem a ver essa informação aqui da mídia espanhola? Tá na tela para vocês. Mídia espanhola noticia que Darwin, cara, me perdoa aqui, Machis, não sei, pretende deixar o Real Valladolid, dada a sua falta, né, de continuidade. O Real está considerando um possível empréstimo ao Granada ou uma transferência para o Vasco da Gama do Brasil. Pô, Thiago, na moral, aonde é isso aí, cara? Onde você tirou isso aí? A família, é a mídia espanhola. Mas assim, é o que eu comento aqui com vocês. Pô, o Real Valladolid é time de quem? Time de quem? Do Ronaldo. Será que não tem um contato do Pedrinho com o Ronaldo, do Marcelo Santana com o Ronaldo? De repente, você... Pô, Ronaldo, você não tem nenhum jogador aí que tem uma característica que a gente está precisando aqui no Vasco, que você não está contando aí, ou um jogador que está se destacando e de repente, vindo aqui pro Brasil, pode ter uma projeção, né, maior do que jogando aí no Real Valladolid, né, que é sempre jogando sem a bola, marcando, pressão, o ataque, os atacantes não aparecem tanto. Pode acontecer, família vascaína. Agora, não é possível, né? Eu não quero acreditar que seja esse nome, apesar de não conhecer. Mas pelos números, eu sei que a gente não pode definir um atleta pelos números. Mas tá aí na tela para vocês, né, um jogador que já passou pelo futebol italiano, né, mexicano, mas né, basicamente a sua carreira é toda aqui na Espanha. Leganés, Huesca, Granada, Cádiz, que ele tá, me parece, retornando de empréstimo agora para o Real Valladolid. Os números não chamam muito a atenção. É um jogador venezuelano de 31 anos. A família vascaína. Será? De repente, né, fosse parecido ali com o Soteldo.
ajudaria o Vasco, mas eu não quero acreditar que seja aqui esse atleta. Tem até uma resenha aí, família, de outros 2 jogadores, né, que parece que eles estão lá no futebol espanhol. Eu posso até trazer aqui no vídeo de mais tarde. Eu acho que é um jogador uruguaio, 2 jogadores uruguaios, né, um atacante de lado e um centroavante, que também teriam sido aí oferecidos ao Vasco. Mas vamos aguardar essa situação. Esse jogador aqui, pelo amor de Deus, nem conheço, mas reserva lá no Real Valladolid não dá. Vamos ver se o Vasco consegue aí acertar a contratação do Wanderson, do Brian Rodrigues. Seria um sonho, né? Eu acho que 2 bons jogadores. O Wanderson eu conheço. O Brian Rodrigues, a galera que tá comentando. E o Lloyd Augusto, uma aposta, né? Pra jogar ali pelo lado direito. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, família vascaína. Vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.